Amados irmãos, a paz do Senhor. Que segunda bonita, né? Uma segunda com um sol radiante. Eu não sei se na Semana Santa, ou seja, aquela semana em que os últimos dias da vida de Cristo ocorrem, né? Antes de sua morte, estava uma segunda tão bonita quanto essa. Mas o que eu sei é que foi uma segunda bem complicada. E que eu espero que a sua segunda 2022 anos após a segunda-feira de Cristo, que vamos estudar agora, não seja tão complicada, né? Não seja tão feroz como foi a segunda-feira de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso porque no domingo ele entra na cidade, nós vimos, estamos acompanhando toda a vida de Cristo por Marcos. E em Marcos, capítulo 11, ele entra na cidade. Ele é saudado. É a entrada triunfal de Cristo. Pensamos ontem um pouquinho sobre isso. E, ao final do dia, ele, segundo a palavra de Deus, no versículo 11 de Marcos 11, ele vai. Ele vai ao templo, ele observa tudo o que está acontecendo e volta. Volta para Betânia para passar a noite ali com os seus queridos discípulos. Muito bem, não sabemos, né? Porque ele não quis ficar ali em Jerusalém, pernoitar em Jerusalém. Temos uma rápida assim, noção de por que ele estava em Betânia, poderia estar na casa de amigos. Mas conversaremos sobre isso depois. O importante é que ele volta para Betânia e simplesmente no outro dia ele amanhece. E é um dia muito diferente, absolutamente diferente. Deixa eu compartilhar com os irmãos alguns slides que eu fiz aqui. É um dia único, absolutamente único, na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Observe comigo aqui, deixa eu compartilhar bem direitinho com os irmãos, para podermos caminhar juntos. Última semana de Jesus, ok? Vamos para a segunda-feira. Na segunda-feira, ele e os discípulos estão retornando, e à luz do que está aqui em Marcos, capítulo 11, versículo 12, 13 e 14, que diz: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Então Jesus sai com fome e no meio do caminho ele encontra uma árvore, né? E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Aí Jesus se revolta e Jesus disse: ó, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. É mais ou menos essa imagem aqui. Ele está passando, ele está com fome. Eu não sei se onde ele estava não deram o devido café da manhã para o Senhor Jesus, ou se ele sai um pouco mais tarde, ou mais cedo. O texto bíblico não fala. Só fala que ele estava com fome. Betânia não era muito distante de Jerusalém. Bem, vamos lá. Por algum motivo ele estava com fome e ele vê de longe a figueira, né? E aí ele vem e procura. Tinha só folhas, não tinha frutos. Rapaz, Jesus chateado. Olha para a figueira e ó, nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais nasça fruto de ti. E aí essa imagem aqui, ó, a figueira que antes estava cheia de frutos, agora está completamente vazia, nem folhas tinha. Então, antes ela estava cheia de folhas, não tinha frutos, como eu falei, desculpe, nem folhas tinha. Isso você vai encontrar lá no versículo 20, porque no outro dia eles voltam pelo mesmo caminho, né? Versículo 20, e passando eles pela manhã, viram a figueira
e ela tinha secado até a raiz. Ela tinha secado até a raiz. Eu paro e penso, Deus de misericórdia, né? Deus de misericórdia. O que aconteceu aqui com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A gente olha para um fato desse, né? E a gente para e pensa, puxa vida, mas o que aconteceu aqui? Jesus tão revoltado, né? Não estava nem na época de dar fruto. Vamos ser franco. Jesus está chateado, mas não estava nem na época de dar fruto, né? Tinha folhas, mas não era o tempo de dar frutos. E quando os grandes intérpretes da palavra de Deus olham para um texto desse, é interessante que a maioria diz assim: aqui o problema que está existindo é simples de ser compreendido. Jesus passa, Jesus tem um desejo, esse desejo não é atendido, e ele, como Senhor de todas as coisas, aquele que lá no Gênesis literalmente fez todas as árvores, né? Ele lá no Gênesis literalmente fez todas as árvores. Ele tem simplesmente o poder de, vendo uma árvore que simplesmente não deu fruto, ele dizer, não vai mais nascer fruto sobre ti, né? Então, a exegese tradicional, meus irmãos, ela verifica nisso algo da divindade de Cristo. Um texto demonstrando sua autoridade sobre a natureza. E a figueira acabou secando literalmente completamente, né? Agora, há um segundo pensamento e um segundo raciocínio aqui que eu acho muito interessante por parte dos intérpretes, né? Porque o primeiro, ele diz, olha, aqui é mais uma passagem para demonstrar o poder sobrenatural de Cristo, porque homem nenhum poderia simplesmente dizer, ó, seca e no outro dia estava tudo seco. Homem nenhum diria ao mar, aquieta-te, e o mar se aquieta, vento, cala a boca, e o vento se acalma. Mais uma querida atuação de Cristo, como Deus soberano de todas as coisas. Agora, há uma segunda interpretação aqui também, que é uma interpretação muito interessante, porque esse fato ocorre exatamente naquela semana que antecede a morte de Cristo. Os grandes intérpretes também dizem que aqui você tem um evento que é um sinal dado por Jesus sobre acabou minha paciência com Israel. Acabou minha paciência com Israel. Ou seja, aquela figueira simbolizaria Israel. E Jesus está literalmente dizendo, ó, acabou minha paciência com Israel. E de onde se interpreta exatamente esse texto? Rapidamente, vá comigo para Lucas capítulo 13, deixa eu te mostrar algo muito legal mesmo. Em Lucas capítulo 13, exatamente do versículo 6 a 9, né, tem a parábola da figueira estéril. E essa parábola da figueira estéril é uma parábola interessante, porque ela fala literalmente, em primeiro lugar, sobre Israel. E aqui diz que certo homem tinha uma figueira, ó, a mesma árvore, né? Plantada no meio de uma vinha e foi procurar fruto nela e não achou. E aí, esse homem chama um viticultor e diz: meu amigo, corta essa porcaria, porque ela está inútil na face da terra. E aí, o viticultor olha e diz: olha, me dá mais um ano, por favor. Deixa ainda mais um ano até que eu escave e coloque nela estrume e todos os elementos que são possíveis para ela produzir alguma coisa. Me dá um ano. E se depois de um ano o senhor vier e não achar,
aí o senhor pode cortar, ok? Muito bem. É interessante que o fato de Jesus passar aqui e simplesmente não encontrar frutos, alguns intérpretes dizem foi exatamente após um ano, né? Outros dizem, não, foi um tempo menor, outros dizem um tempo maior, mas a maioria diz foi aproximadamente um ano depois. E Jesus olha para aquela figueira e vendo nela Israel, junto com o pensamento que acabamos de ter, Jesus diz assim, ó, acabou minha paciência com você, seca, não tem frutos, seca. Então seria um sinal exatamente de tudo aquilo que iria acontecer com Israel e a paciência de Deus absolutamente esgotada com eles. Agora, depois desse fato, que seria um sinal, né, do que estaria acontecendo, da paciência de Deus com Israel se esgotando. Aí vem, a partir do versículo 15, Jesus, que já estava numa segunda-feira não muito boa, está com fome, não acha na árvore fruto nenhum, diz, ó, não vai nascer mais nada de ti. Aí Jesus vai para o templo. Meu Deus, mas era dia dele ir para o templo, né? Você pode ver que no dia anterior ele também foi ao templo. E ele observou tudo e ele estava um pouquinho mais calmo. Só que hoje Jesus já estava nervoso. Jesus não estava muito bem, não, né? Jesus estava praticamente nervoso. E do versículo 15 em diante tem aquela célebre passagem que diz assim, Marcos 11, versículo 15. E foram para Jerusalém, entrando no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derrubou a mesa dos cambistas e cadeira dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém conduzisse utensílio nenhum pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós as tende transformado em covil de salteadores. E os principais, sacerdotes e escribas, ouvindo estas coisas, procuraram um modo de tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E em vindo à tarde, saíram da cidade. Aqui não diz, né? Aqui não diz para onde foram. Mas, no versículo 20, que inicia a terça-feira de Cristo, né? Que vamos estudar amanhã, o versículo 20 diz: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então dá a ideia de que ele volta para Betânia e depois volta no mesmo caminho para terça-feira ir a Jerusalém de novo e vira e a figueira estava absolutamente seca. Eu acho interessante essa segunda-feira de Jesus muito cheia de problemas, né? Problemas. Porque aqui Jesus se encontra absolutamente chateado. Ele se encontra revoltado com tudo que ele vê no templo. O templo tinha se tornado em algo muito horrível e mesquinho e terrível. As pessoas que tinham que ir ao templo para adorar a Deus, agora iam ao templo para fazer excelentes negócios. Você tinha aqueles que estavam no templo para ganhar dinheiro, você tinha aqueles que vinham ao templo para se utilizando dos serviços espirituais de quem estava ganhando muito dinheiro, literalmente, entre aspas, pedir o seu perdão de pecados. Pastor, como assim? Não estou entendendo. Vamos lá. Você tem, ao mesmo tempo, aqueles que faziam negócio no templo e aproveitavam o templo, que era um local de oração, de adoração, de buscar a Deus, para fazer excelentes negócios. E você tem aqueles que no templo estão para se aproveitar dos negócios dos outros. Então,
haviam várias datas em que o judeu tinha que ir a Jerusalém e louvar a Deus nas festas determinadas pelo próprio Deus. Desde o Êxodo, cada uma dessas festas determina. Você vê a presença dessas festas lá em Êxodo. E aí, o que acontecia? O judeu tinha que trazer as primícias, o judeu tinha que trazer aquele cordeirinho maravilhoso, aquele cordeirinho que ele criou, o melhor cordeiro, apresentar a Deus em sacrifício, em adoração, em louvor e engrandecimento. O que o judeu então fazia? Saía de casa, levava dinheiro escondido e literalmente chegava no templo. Lá estava quem vendia cada um dos carneirinhos, quem vendia os sacrifícios. Você comprava o carneirinho, ia até o sacerdote, e o sacerdote, obviamente, lucrava duas vezes, porque o dinheiro romano não valia, o denário não valia. Você tinha que trocar o dinheiro em circulação pelo dinheiro próprio do templo. Então, nesse câmbio, já se tinha uma desvalorização grande do dinheiro de fora e uma valorização do dinheiro do templo, aonde os sacerdotes e sumos sacerdotes já ganhavam dinheiro com isso. E depois você, com teu dinheiro desvalorizado, comprando o sacrifício, você comprava o carneirinho, você comprava as pombas, você comprava o que desse para comprar, e imediatamente um sacerdote ia lá e sacrificava. Então você tinha um povo que vinha de longe, absolutamente descomprometido com o sacrifício. Ele podia comprar na hora o sacrifício não lhe trazia sacrifício, ele podia simplesmente, na hora, ter acesso a tudo, e aí pagava, sacrificava, e os sacerdotes, aproveitando tudo isso, fizeram um negócio maravilhoso para eles e enriquecia daqui. Eu saía, entre aspas, perdoado do outro lado, e aí não se havia adoração, não se tinha louvor, não se tinha aquele fruto que vinha da alma. O indivíduo não trazia as suas ofertas com produto de amor, de graça. As primícias não eram trazidas com alegria. O cordeirinho que era apresentado não era o cordeirinho que ele viu nascer, ele viu crescer, trouxe com amor, com carinho, com devoção a Deus, o melhor cordeiro. Não, era qualquer cordeiro que era vendido lá, e sacerdotes não estavam mais nem por aí com nada. Era um momento de cegueira espiritual. Era apresentado o manco, o coxo, o aleijado. Desde Malaquias, essa prática já existia. E Deus já tinha dito, ó, eu condeno vocês por isso. Eu condeno vocês por isso. Vocês todos estão errados. Por isso que Malaquias é uma grande sentença judicial contra Israel. E aí, é óbvio que Jesus chegando e vendo toda aquela cena, ele bota para quebrar. Ele bota para quebrar, mas bota para quebrar mesmo. Não tem brincadeira. E quando ele derruba a mesa, quando ele chicoteia Deus e o mundo, quando ele diz, vocês estão transformando minha casa, que é casa de oração para todos os povos, nesse redil, nesse covil de ladrões, aí ele irrita de forma muito séria mercadores, e ele irrita de forma muito séria sacerdotes e todos aqueles que estavam no esquema do templo. Você compreende? Lá no esquema do templo. Lá dentro do esquema do templo. Ele irrita todo mundo. Todo mundo. E aí, uma coisa é você irritar sacerdotes, que já é perigoso, líderes religiosos, que é perigoso. Outra coisa é você irritar comerciantes, a classe média comerciante. Meu amigo, aí você está pedindo a morte, aí você está pedindo Gólgota e crucificação. Você está pedindo a morte, né? Mas aqui
além dessa interpretação tradicional, há uma interpretação muito mais profunda, eu acho muito bonito, de novo, tirado do livro do Marcos para Todos, N.T. Wright, esse grande, esse enorme escritor da igreja anglicana, esse teólogo fantástico, literalmente, ele nos traz uma informação a mais que eu acho assim muito, mas muito interessante. Ele diz aqui, o templo deveria simbolizar a habitação de Deus com Israel em prol do mundo. Em prol do mundo. Israel, então, seria aquele luzeiro para abençoar todas as terras. E aí todos seriam atraídos a Israel, em prol do mundo. Do modo como os contemporâneos de Jesus haviam organizado as coisas, o templo havia passado a simbolizar não as boas-vindas de Deus às nações. Ou seja, excluindo a revelação de Deus a todas elas. Excluindo a revelação de Deus a todas elas. Então, a N.T. Wright, ele denuncia algo que poucos de nós veem nessa passagem. Porque o templo, sim, seria aquele estrondo, aquele fato maravilhoso das nações olharem e dizerem, puxa, mas Israel é diferente de todos os povos. Israel tem algo diferente. O que esse povo de diferente tem? Iam ver, e aí eles se aproximariam do templo, e eles veriam um povo que adorava a Deus, que sacrificava a Deus, que ouvia a lei de Deus e que vivia à luz da lei de Deus. E veriam que a lei de Deus é santa, pura e boa. E passariam a querer conhecer o Deus daquela lei. E, naturalmente, a conhecendo o Senhor Deus, iriam se afastar dos seus deuses. Era isso que Deus desejava. Mas o templo tinha se tornado em covil de salteadores. Ao invés de ser aquele local santo, puro, agradável, inclusive, no templo, você tinha o pátio dos gentios para isso, para que os gentios pudessem estar lá e acompanhar muitas das coisas e serem atraídos ao Deus de Israel, né? Mas o templo tinha se tornado um covil de salteadores. Os gentios estavam vendo no templo o que nem nos templos deles, por piores que fossem, existiam. O gentio estava vendo câmbio acontecendo. O gentio estava vendo enriquecimento ilícito ocorrendo. O gentio estava vendo que as lideranças ali, elas falavam uma coisa, viviam outra. O gentio estava verificando aquilo que, infelizmente, hoje, muitas vezes se vê nas igrejas, né? Um povo que, antigamente, falava uma coisa no templo e vivia a mesma coisa fora. Falava uma coisa no templo e vivia a mesma coisa fora. As pessoas eram, antigamente, atraídas ao evangelho pelo testemunho silencioso de cada um de nós, pela nossa forma de vestir, nossa forma de falar, nossa forma de ser, nossa forma de existir, a forma correta com que vivíamos. E aí, de repente, hoje, quando as pessoas entram nos nossos templos, elas veem de forma dolorosa tudo aquilo que eles veem lá fora. Veem
pessoas se vestindo de forma absolutamente indecorosa, sexualmente instigantes. Vem gente no momento da adoração com brincadeira. Acredite, sério. Um dia um amigo disse assim, rapaz, eu fui numa igreja lá de vocês, que eles pensam que tudo que é evangélico é igual. Tinha lá uma galera que me fez sentir muito mal, um povo vestido praticamente quase que pelado. E enquanto uma parte tentava, parece que adorar a alguém, cantando, a outra estava rindo, mascando chiclete, falando besteira, até palavrão. No meio do culto, adolescentes com smartphone, sem ouvir absolutamente nada. Eu me senti na feira do Guará, na feira da Ceilândia. E, vou ser franco, eu prefiro a minha religião, porque pelo menos lá a gente para, a gente se concentra, a gente, naquele momento, tenta viver a nossa espiritualidade. E não vi nada diferente no meio de vocês, eu não veria numa feira, eu não veria numa rua. Não vi seriedade, não vi adoração, não vi compromisso, não vi dedicação nenhuma ao Deus de vocês. Isso me deixou com a cara lá embaixo, isso me deixou arrebentado. E N.T. Wright, ele deixa bem claro isso. O templo, que era um local para as pessoas irem e serem atraídas para Deus, se tornou um local tão devasso, mas devasso em todos os sentidos, porque ali tinha de tudo. Jesus chega e tem que ir com uma zorrague, quebrar absolutamente tudo, né? Então, irmãos, isso é muito sério, porque Israel foi rejeitado, a figueira foi rejeitada. Jesus passa 3 anos dando as últimas oportunidades para Israel. Olha que na parábola da figueira era 1 ano, mas Jesus passa 3 anos dando oportunidade, aquele povo não vê. Jesus, quando vai para o centro de adoração, ele vê o que aquilo tinha se tornado. Um comércio desgraçado, um local onde não se havia mais respeito, um local onde se tinha tudo menos oração, menos busca, menos entendimento, não se havia discernimento. Todo mundo se encantava da doutrina dele dentro do templo, segundo Marcos, porque quem no templo ensinava, já não ensinava mais com autoridade, com poder, com presença de Deus. Até porque não vivia aquilo que ensinava. E isso nos traz uma reflexão muito séria para o dia de hoje. Eu quero terminar esse segundo dia, porque Jesus sai de Jerusalém e hoje dá para entender porque ele não fica por ali, né? Porque ele não fica por ali, porque foi pesada a segunda-feira de Cristo. Foi brincadeira? Não, foi muito pesada. Eu termino compartilhando com você essas imagens. Vamos agora até o final dessas imagens. O Google aqui está me avisando que está compartilhando com vocês. Muito obrigado. Ó Senhor Google. Sim. A gente tem a impressão que está falando com o computador, né? Então, segunda-feira, após o domingo entrar com a entrada triunfal, vai dormir em Betânia. E aí volta, está com fome. Olha para uma figueira e diz, como é que você não tem frutos? Sexy. E aí, no outro dia, na terça-feira, essa ordem é cumprida e a figueira, que estava cheia de folhas, secou até a raiz. Muito bem. Ele entra no templo. Se a coisa já estava feia, quando ele vê tudo de errado, olha o que ele faz.
ele não brinca. E ele arrebenta. E ele bota para quebrar mesmo, porque ele está chateado. Ele está muito chateado, porque ele não vê no templo o que ele, que é dono do templo, espera ver. Isso então nos faz refletir, irmãos, na vida espiritual que estamos vivendo. Eu e você temos que melhorar muito. Ao ajuntamento do povo de Deus, Deus chama igreja e Deus ama que seus filhos vivam juntos, em comunhão, porque algumas bênçãos espirituais só existirão quando juntos estivermos. E fica para a nossa reflexão. Será que o Senhor não anda olhando para a gente e dizendo: estou te dando as últimas oportunidades? E será que a nossa vida é digna de, quando no templo estamos, ele ali entrar e nos ver? Quais são nossas absolutas necessidades de estar no templo? Por que estamos nos reunindo? Para adorar? Para bendizer o nome dele? Para orar? E para ouvir a sua voz e sermos transformados? Qualquer outra. Qualquer outra possibilidade de estar no templo é absolutamente legítima, porque ali é casa de oração e casa para todos os povos. Irmãos, é uma responsabilidade muito grande levar o nome de cristão, porque isso envolve muita coisa. Eu espero que a sua segunda não seja tão forte como foi a de Jesus, mas eu espero te ver amanhã, na terça-feira da última semana da vida de Cristo. Um grande beijo e a paz do Senhor.